O equivalente de TVNAN, então a gente pode substituir uma rede complexa de um circuito elétrico, simplesmente de um circuito CC, né, por uma fonte de tensão, VTH, VTVNAN, em série com uma resistência RTVNAN. E esta simplificação vai fornecer o mesmo potencial aqui para o que estiver conectado nesses terminais, um potencial e uma corrente, né, nesses terminais aqui. A ideia é que esses dois elementos equivalem a qualquer rede complexa do circuito CC que estiver conectado, a carga que estiver conectada a esse terminal. Pela equivalência, pela transformação de fontes e pelo procedimento que a gente verificou aí nos nossos exemplos, né? Então isso aqui também ele pode ser também pode ser representado, né, por um equivalente de Norton. A gente tem uma fonte de corrente, que a gente vai chamar de IN, em paralelo com uma resistência, que vamos chamar aqui de R Norton. Okay? Então esses dois equivalentes de TVNAN e de Norton, eles podem representar uma parcela de um circuito aí bem mais complexo, né? Pela transformação de fontes que a gente viu anteriormente, então existe uma relação. Se eu já conheço o equivalente de TVNAN, eu posso simplesmente fazer uma transformação de fontes para obter o equivalente de Norton. E dessa transformação de fontes, a gente tira uma relação que é bastante útil em muitos casos, né? A gente vai ver em seguida. Por exemplo, aqui pela transformação de fontes, então a tensão de VTVNAN, certo? Ela tem que ser igual, então, à corrente de Norton vezes a resistência de Norton. Só que, pela transformação de fontes, quando a gente transforma uma fonte de tensão em série com uma resistência para uma fonte de corrente em paralelo a uma resistência, a gente sabe que as duas resistências, a série e a paralela, têm que ser iguais. Então, a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin. Tá? Então, essa relação aqui, ela é bastante útil em alguns casos que a gente não consegue no circuito determinar, ou que tem dificuldade para determinar uma resistência equivalente. Por quê? A gente pode fazer o procedimento que a gente fez para determinar o equivalente de Thevenin, determinar a tensão de circuito aberto, que vai ser igual à nossa tensão de Thevenin do circuito equivalente, e determinar a corrente de curto-circuito, que vai ser igual à corrente de Norton, certo? E aí, através dessa relação aqui, a gente pode determinar a resistência de Thevenin, que vai ser a mesma que a resistência de Norton, pela relação qual que é a tensão de circuito aberto, ou a tensão de Thevenin do circuito, pela corrente de Norton. Ok? Então, vamos pensar aqui, qual será, né, a tensão de circuito aberto nos terminais do circuito e qual será a corrente de curto-circuito. Então essa relação aqui, para determinar a resistência equivalente, em alguns casos que a gente não consegue fazer a simplificação da resistência do circuito inativo, né? Porque, enfim, tem fontes dependentes no circuito e a gente simplesmente não consegue reduzir a uma única resistência, então a gente pode utilizar esse procedimento aqui, achar a tensão do circuito aberto e achar a corrente de curto-circuito para determinar qual será a resistência equivalente do circuito, né? Vamos ver um exemplo, por exemplo, que a gente não consegue determinar a resistência equivalente do circuito, né? Então, a gente quer determinar
equivalente de TVNAND é um circuito com uma fonte de 4 volts, uma resistência de 2 kΩ, e aqui no ramo central a gente tem uma fonte dependente de corrente de Vx sobre 4.000, resistência de 3 kg, 3 kΩ, e aqui uma resistência R. Então a gente quer determinar o equivalente de TVNAND externo a essa resistência R, ok? Entre esses terminais aqui. Vou chamar terminal A e terminal B. Então determinar o equivalente de TVNAND entre terminais A e B. Okay? Bom, o procedimento então seria a nossa rede A, tudo que está à esquerda aqui desses terminais, né? E rede B é o único resistor, R. Em seguida a gente teria que determinar qual a tensão de circuito aberto entre os terminais A e B, eliminando o resistor R desse circuito. E por fim, uma resistência equivalente, né? Então, a tensão de circuito aberto aqui, ela é possível de ser determinada. Basta representar o circuito aqui. Essa tensão Vx aqui de controle, né, eu esqueci de colocar, é a tensão entre esses próprios terminais aqui, ó. Certo? Então essa tensão entre os terminais A e B é a tensão de controle dessa fonte de corrente. Então aqui essa fonte depende dessa tensão. Ela é Vx dividido por 4.000. Ganho de 1 sobre 4.000, né? Ok. Com o circuito aberto, então aqui, essa tensão Vx é a mesma que a tensão de circuito aberto, certo? Então a gente pode escrever uma equação aqui para o potencial. A gente pode escrever uma LKT, por exemplo, para este trajeto aqui, certo? E escrevendo a equação deste trecho, então a gente tem o potencial de menos 4 volts aqui. Qual que é a corrente que vai circular pelo resistor de 2 kΩ? Se eu tenho uma fonte de corrente aqui, ó, nesse ramo, o único caminho que essa corrente tem para circular é para cá. Por quê? Porque para cá tem pelo resistor de 3 kΩ, tem um circuito aberto, então a corrente que circula aqui pelo resistor de 3K não tem como circular a corrente é nula, né? Porque tem um circuito aberto. Então o resistor de 3K não tem corrente. Então toda essa corrente aqui equivale Vx sobre 4.000, que é controlada aqui por essa tensão, ela vai para o resistor de 2K. Então eu tenho uma corrente fluindo nesse resistor aqui, né? Uma corrente neste sentido, né? Então, positivo, negativo aqui. Vou escrever a equação percorrendo esse caminho aqui no sentido horário, né? Então, menos 4 volts da fonte, e eu tenho menos
2 kΩ no resistor, porque eu estou chegando para o terminal negativo dele, vezes a corrente que vale, corrente que circula por esse resistor é Vx dividido por 4.000. Tá? Aí o potencial no resistor de 3K é nulo, né? Porque não tem corrente circulando por ele. Então é 3K vezes zero, simplesmente. Nulo. E aí, mais o potencial que eu vou ter aqui de circuito aberto, que é igual à tensão de Thevenin, né? Do equivalente. Ok? E isso aqui tem que ser igual a zero, então. Fechando esse percurso aqui, a LKT para esse trajeto em amarelo. Então aqui a gente tem uma equação que só tem uma incógnita, que é Vx, na verdade, né, é igual a VTH. Então a gente pode substituir ali que menos 4. Aqui é 2.000, né, dividido por 4.000. Então, aqui fica dividido por 2, dividido por 2.000, né, vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, menos 0,5. Vx, ó, Vx é o mesmo, nesse caso aqui para simplificar, é a mesma tensão de circuito aberto, ou a mesma tensão de Thevenin. Então, 0,5 Vx é VTH mais VTH igual a zero. Então, aqui vai dar 0,5 VTH igual a 4 volts. VTH, então, é 4 dividido por 0,5, ou 4 dividido por meio, vai dar 8 volts, certo? Então essa é a tensão de circuito aberto, a tensão da fonte do circuito equivalente de Thevenin. Agora o outro passo seria definir. Inativar esse circuito significa inativar apenas as fontes independentes. Eu só tenho a fonte de 4 volts independentes. A fonte dependente ali tem que continuar no circuito, tá? Então, para determinar a resistência equivalente, eu curto-circuitaria apenas a fonte de 4 volts e continuaria com as resistências ali, de 2 kΩ, a de 3 kΩ. E o problema tá que a fonte dependente, ela não é inativada nesses casos. Nenhuma fonte dependente, certo? Ela fica inativada, ela fica presente nesse circuito aqui. Então, como que eu determino uma resistência equivalente vista desse ponto aqui, ó, vista desses terminais? Se eu não tenho só resistores nesse circuito, tenho uma fonte, como é que eu vou determinar uma resistência equivalente? Pela associação de resistores, né, não é possível. Então, o que eu preciso, o que é necessário fazer nesse caso? Tá? A gente não vai conseguir determinar a resistência equivalente por associação de resistores. A gente vai ter que fazer aquele outro, determinar qual seria a corrente de curto-circuito, então. Então vamos fazer para o mesmo circuito ali, com as fontes, com a fonte, né, de 4 volts, série com o resistor, com a fonte dependente. E agora, fechando o curto-circuito nesses terminais, então, qual será a corrente de curto-circuito, que vai ser igual à corrente de Norton, do meu equivalente. Ok? Então, a gente faz a análise desse problema aqui de novo. A gente pode
Nesse caso, lembrando que Vx, essa fonte dependente aqui é Vx sobre 4.000. Né? Nesse problema específico, Vx é a tensão de controle, é a própria tensão nesses terminais, certo? Então, se a gente forçou fechar um curto-circuito aqui, ó, nesses terminais, devido ao curto-circuito, Vx é igual a, vai ser zero. Tá? Até para simplificar o nosso exemplo aqui, né? Então, com o curto-circuito, Vx vira um potencial de 0 volts. Né? O curto-circuito obriga esse potencial potencial daqui ser igual a potencial aqui. Então, essa fonte passa a ser uma fonte dependente de 0 amperes. Ou seja, ela não está injetando nenhuma corrente nesses nós. Então, o circuito equivalente aí, ele fica simplesmente sendo 4 volts. Um resistor de 2K ou 3K aqui. E aqui o curto-circuito, ok? Então aqui vai circular a corrente de curto-circuito. Porque quando a gente fecha essa fonte controlada aqui, ela vai desenhar aquela pontilhada, né? Porque na verdade ela vai injetar aqui 0 amperes. Ela não vai contribuir com nada. Ou seja, é simplesmente como se ela não existisse aqui, certo? Ela virou um circuito aberto. Né? Para esse caso aqui, para a gente ficar também bem mais fácil de calcular essa corrente de curto-circuito, então, neste sentido aqui, né? Vai ser simplesmente os 4 volts dividido por 5. Então, a corrente de curto-circuito aqui, que vai ser igual à corrente de Norton, do equivalente de Norton, 4 volts dividido por 5 kΩ, né? 4 dividido por 5 vai dar 0,8 mili, né? Porque 1 dividido por quilo, então vai ficar 0,8, será 0,8 miliamperes, ok? Agora sim que a gente determinou a corrente de Norton, ou a corrente de curto-circuito, né? Que são idênticas, são a mesma grandeza. E a gente determinou a tensão de circuito aberto ou a tensão de Thevenin da rede que a gente está simplificando. Embora a gente não consiga determinar a resistência diretamente pela simplificação, pela associação de resistores, esta relação aqui ela tem que ser válida, né? Se o circuito equivalente, existe um circuito equivalente, né? E o equivalente de Thevenin, ele pode ser transformado por um equivalente de Norton, então esta relação aqui, ela vai ser válida para o nosso circuito. Então, se a gente já encontrou a tensão de Thevenin e a corrente de Norton, então a gente pode agora determinar a resistência por essa relação aqui, fazendo simplesmente a razão entre a tensão de Thevenin e a corrente de Norton. Né? Então, a resistência de Thevenin, que é igual à resistência de Norton desse circuito, é simplesmente a tensão dividido pela corrente, tensão de Thevenin pela corrente de Norton, ou seja, dá 8 volts que a gente achou, dividido por 0,8 miliamperes. Então aqui vai dar uma resistência de 10 kΩ. Ok? Então, agora a gente pode montar os dois circuitos equivalentes. O equivalente de Thevenin é uma fonte de 8 volts em série com uma resistência de 10 kg. E o equivalente de Norton seria uma fonte de 0,8 miliamperes em paralelo com uma resistência de 10 kΩ. Certo? Então, esses dois circuitos aqui
Eles são equivalentes entre si e são equivalentes a este circuito aqui, certo? Com uma fonte 4 volts e uma fonte controlada neste formato aqui. Então essa resistência R aqui, qualquer genérica, ela pode ser conectada, pode ser analisada, né, o comportamento dela, conectada tanto a esse circuito original aqui, como ele está desenhado nesse diagrama, ou conectada a qualquer um dos equivalentes de Thevenin ou de Norton que a gente chegou nessa resolução. Okay? Então, nesses casos, principalmente quando a gente tem, na maioria dos casos que a gente tem presente fontes dependentes de tensão ou de correntes no circuito, muitas vezes não é possível determinar o resistor equivalente, né, entre esses terminais aqui, porque simplesmente não é possível fazer associações de resistores série e paralelo. Então é necessário a gente determinar a tensão de Thevenin, a corrente de Norton, e aí determinar a resistência equivalente pela relação de tensão sobre corrente. Tá? Esse princípio também é possível fazer para qualquer caso, né? Mesmo o caso que tenha só resistores, né? Em geral é mais fácil, pode ser mais fácil determinar a resistência equivalente pela associação de resistores, mas é possível também determinar a tensão de Thevenin e a corrente de Norton e a partir das duas determinar a resistência equivalente. Tá?